A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concede o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir ao Senhor nosso Deus como canal, como instrumento dele, nas mãos dele, para verdadeiramente todos vocês possam ter a oportunidade de aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E com essas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, nós estamos dando aí continuidade às igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E nós utilizamos também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós damos a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vocês que estão chegando agora, sejam todos imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui e interajam conosco deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. E agora eu estarei dando início à ministração de uma oração, então já se inscreva ou nos siga para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live. Então vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está junto conosco através dessa internet a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com o transbordar dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar, libertar e edificar cada uma dessas vidas ligadas conosco nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o teu santo, o Espírito Santo de verdade, preenchendo os nossos corações com a tua boa palavra sendo ministrada. E eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa, onde essa live alcançar,
testificando a tua palavra que está sendo ministrada, para que elas venham se ajuntar conosco em um só espírito, interagindo como igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. Seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e verem, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, interagindo conosco e participando dessa live. E lembrando que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Agora vamos estar dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estejamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Senhor Jesus. Então já escolhei o seu número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, para mais honra e glória do Senhor Jesus. E abençoado, o João Manuel, preste muita atenção agora no que eu vou falar, abençoado. Interaja conosco, deixando aí seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado. Mas é necessário que você verdadeiramente se reconcilie com a sua esposa. Porque você falou que brigou com ela toda, depois passou o dia no culto orando e que se sentiu melhor com isso. Saiba que isso aí não é bíblico. É necessário que você primeiro se resolva com a sua mulher, porque senão as suas orações deixam de ser ouvidas. O apóstolo Paulo afirmou que quando há briga, a dissensão entre o casal, a oração de ambos é interrompida. Então foi algo que só o seu psicológico, a sua carne se aliviou, mas o seu espírito ainda está pendente ali. E mesmo que ela esteja errada ou você estando errado, independente, é necessário que vocês venham se reconciliar de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que a oração de ambos sejam ouvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Escolha o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, livro de Abacuque, que possui 3 capítulos. Livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado é o primeiro livro a ser ministrado nessa madrugada. Livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Abacuque, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Abacuque, capítulo 2, para a sua meditação.
Vamos agora à ministração de uma oração, mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para todos aqueles que são inscritos, ou seguidores, ou membros, ou ofertantes, ou dizimistas, nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa e poderosa palavra sendo ministrada e alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, através dessa internet, dessa sua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, os preparando e os edificando na tua palavra, para que possam produzir abundâncias de frutos permanentes, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para que possam receber as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção, Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Abacuque é muito forte, porque ali a gente vê o poder da força do homem. Uma grande conquista que ele havia conseguido através da força do seu próprio braço, através da força do exército, através da força dos cavalos. E com isso eles causaram uma grande opressão em uma grande região. Mas aqui um ponto muito importante que o Senhor afirmou. No versículo 11, então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Quando o Senhor fala que eles passam como ventos, eles passam fazendo ali verdadeiramente uma ventania, causando uma confusão. Mas também devemos lembrar um outro ponto importante sobre o passar como vento, que devemos recordar que aquilo que nós semeamos nessa terra, nós temos uma eternidade para colher. Se formos semeando coisas boas, em nome do Senhor nosso Deus, será uma recompensa, uma eterna recompensa com a presença do nosso Senhor Jesus. Mas em contrapartida, se viermos semeando coisas ruins, coisas malignas, será uma eterna prisão eternamente.
Marcos capítulo 9, palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor deixou bem claro: fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Nós devemos tomar sempre muito cuidado, porque toda vez que falam de deuses, as pessoas pensam em imagens, em esculturas, em outros seres. Mas eles esquecem que aquilo que eles denominam adoração, que eles denominam atenção, que eles direcionam o seu coração, eles podem transformar em deuses também. Diversas vezes o povo de Israel, por mais que não estivesse se prostrando perante outros deuses, estavam com ídolos formados no seu coração. Então é necessário que nós viemos a estar atentos, porque infelizmente a maioria das igrejas hoje em dia está com ídolos do seu coração. Por quê? Porque eles honram mais a igreja deles, a denominação deles, a religião deles, do que a palavra do Senhor nosso Deus. Tanto é que, mesmo que ambos pareçam estar falando do mesmo Deus, há dissensões entre as palavras dele. E quando há dissensões entre as palavras, não é o Espírito Santo de verdade que está ali conduzindo. É necessário que venhamos a colocar à prova todo e qualquer espírito. Por isso que nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, para que vocês possam colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que possamos estar todos juntos em um só espírito, sendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E é sempre necessária a participação e a interação de todos vocês. Mas lembrando que só estaremos respondendo suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E aqueles que quiserem interagir nos comentários, façam como Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, para estar participando da live e interagindo conosco, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixando bem claro que eu tenho 20 anos, tá bom, gente? Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, tenho meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E sou instruída na palavra do Senhor Deus desde a minha infância. Eu aprendi a ler uma Bíblia Sagrada aos 4 anos de idade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulo 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade é o meu maior professor. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. E Rony, pode ficar tranquilo que a gente tem resposta para isso aí também nas Escrituras Sagradas. Então, guarde até 1h12 da madrugada que nós com certeza estaremos respondendo aí essa sua dúvida. Para você ver que a gente não foge nunca do princípio da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Exatamente. Deixe seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado para estar interagindo conosco para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. E o livro sorteado é o livro de Atos, que possui 28 capítulos. Livro de Atos, que possui 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Escolha um número de 1 a 7 e logo mais no decorrer dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Toda live de segunda a sexta, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas que você tem para o seu coração. Vamos ao livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Atos, capítulo 26. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Atos, capítulo 27, para o rebanho bendito par de número 2. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Temos também reprises de nossas lives nos finais de semana, no sábado e no domingo. É sorteado, dentre as 5 lives que ocorreram no decorrer da semana, quais delas estarão sendo reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, sábado e no domingo, para que de segunda a segunda todos vocês tenham uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Presta atenção. O Marcos de Vila Nova, de Gaia, Portugal. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração e o Felipe de Luanda, da Angola. Também seja muitíssimo bem-vindo com a paz e a graça e a alegria nosso Senhor Jesus. Para mais honra e glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, esse aí verdadeiramente é uma das coisas que tornam as igrejas virtuais mais eficientes. Menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam lavadas e revestidas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo. E toda trave de religiosidade ou da carne que estiver tentando de alguma forma interferir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, seja queimada e destruída e arrancada com o poder que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramada em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração onde essa live alcançar, para que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração. No livro de Atos, capítulo 26, do versículo 11 ao versículo 17. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Eu vou do versículo 12 ao versículo 18. Livro de Atos, capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 18. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 26 aqui do livro de Atos é muito forte porque aqui vemos o discurso do apóstolo Paulo ao rei Agripa e nós vemos como que verdadeiramente o Senhor nosso Deus faz como foi ministrado ali no livro de Abacuque, coisas que se contar muita gente não acredita, mas quando é o agir do Senhor nosso Deus sempre com um propósito maior, porque o propósito do Senhor Deus na vida de Paulo não era apenas para salvar a vida de Paulo, mas para que através dele multidões de pessoas, de povo que antes não era povo do Senhor, mas agora ia passar a se tornar, pudessem verdadeiramente serem santificados, se tornarem santos em toda maneira de viver, para exaltar e agradecer ainda mais a esse Senhor maravilhoso que através do seu sangue, do seu sacrifício, os resgatou, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante verdadeiramente que nós venhamos a crer no Senhor, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Porque uma época o apóstolo Paulo, na sua ignorância, perseguiu a igreja, perseguiu a verdade. Mas depois do Senhor haver aberto os seus olhos, ele não mais permitiu
ser influenciado pelos costumes dos pais, dos avós, dos tataravós, pela cultura da carne do seu povo, mas sim ser direcionado pelo Espírito Santo de verdade, que é esse posicionamento que nós devemos tomar para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então deixe aí nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E a Cristina, que fala da roça, em Goiás, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus, abençoada. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve a palavra do líder e depois vai examinar nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Então vamos apresentar agora a vocês mais uma mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases, em algumas redes sociais essa live fica salva, para que você possa estar voltando, examinando versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social que você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que você pode entrar também em contato conosco diretamente no privado para estar tirando suas dúvidas, interagindo conosco, e também já aproveite e peça um de nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que além dos obreiros receberem um salário, todos têm acesso a oportunidades, recursos e condições para não só serem muito abençoados, como se tornarem o canal como instrumento de bênçãos do Senhor nosso Deus na vida do próximo. Então escolha seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo, rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade.
E Rony, por favor, deixe aí seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para interagir conosco nos comentários e aguarde. Não fique fazendo... Ó, lembrando que você já tem um histórico, que você vai, fala, não espera dar o tempo da gente falar, continua insistindo. Quando a gente afirma que a gente tem resposta nas Escrituras Sagradas, é porque a gente tem resposta nas Escrituras Sagradas. A gente não vai colocar aqui, eu acho, eu penso, eu imagino. E você tem que tomar cuidado, exatamente. Quanto mais coisa você colocar, mais lá para trás vai ficar a mensagem. E aí, para você não acabar se enlaçando em laço de iniquidade, então vigie, espere. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Aquele que verdadeiramente é a igreja do Senhor Jesus está pronto para ouvir e tarde para falar. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, então respeite a palavra do Senhor Deus que está sendo ministrada. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui ao livro de Salmos, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, 113. Salmos, capítulo 113, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Salmos, capítulo 113. Para o rebanho bendito par de número 6, livro de Salmos, capítulo 114, para a sua meditação. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco, participando dessa live, para mais honra e mais glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então já compartilhem e convidem outras vidas, que estaremos até 1h12, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando suas dúvidas. E o Rony de São Luís, Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, com as abundâncias e plenitudes de poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramada em cada porta, portal e janela, de cada coração que receber com alegria a tua boa e perfeita palavra, para que eles possam ver as tuas maravilhas os alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. O Rodrigo da Bahia, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 113, do versículo 2 ao versículo 8. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentares ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 113 aqui do livro de Salmos, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso nos fazendo recordar da magnitude do poder do Senhor. Todos os capítulos agora deixando bem claro como que o Senhor nosso Deus faz o impossível ao favor do seu povo, a favor daqueles que são fiéis à sua palavra. E aqui deixou bem claro como que o Senhor nosso Deus se inclina para ver o que se passa no céu. Teve até uma época atrás um abençoado que se dizia ser ateu, comentou: mas se o ser humano já alcançou o espaço, então por que eles nunca encontraram o seu Deus lá?
pelo simples fato que o Senhor nosso Deus não está limitado a essa terra. Ele se inclina para poder ver o que está em toda essa criação dele, pois ele é maior, tremendo, ele é atemporal, ele é infinito, ele é maravilhoso e ele é eterno. E nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, devemos crer nele como está escrito. Porque tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor Deus, como está escrito, nada disso se torna em vão. Ele nos recompensa já nessa vida e no mundo por vir, o principal, a salvação e a vida eterna livre. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos aqui ao próximo rebanho bendito estar sendo sorteado. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 é o próximo a estar recebendo a sua palavra para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, livro de Êxodo, que possui 40 capítulos. Livro de Êxodo, que possui 40 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória do Senhor Jesus. O Alan de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a partir de 1:12, com certeza, o nosso sacerdote vai estar te respondendo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Próximo livro a ser ministrado, livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Êxodo, capítulo 16. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Êxodo, capítulo 17, para a sua meditação. Pela milionésima vez, Rony abençoado, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tira essa craca religiosa do seu ouvido e escuta com atenção. Respeita a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Você que se diz ser um título de pastor, se diz ser homem do Senhor Deus, então respeite a palavra que está sendo ministrada e aguarde o tempo determinado para ser respondido. Então preste sempre muita atenção e haja com caráter e com dignidade, como verdadeiramente é um verdadeiro homem do Senhor nosso Deus. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. O apóstolo Paulo deixou bem claro, tudo tem que ter o seu tempo. Aqui não é bagunça, aqui tem ordem e decência. Tanto é que para interagir conosco, que é respeito com a palavra do Senhor nosso Deus, para interagir conosco é necessário que você se apresente, para que tenha sempre a boa ordem e decência, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos aqui à ministração de mais uma oração, e aqueles que querem interagir são muito bem-vindos, deixem seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco. Mas aguarde até 1:12 da madrugada, que estaremos respondendo a todos vocês. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, a próxima oração a estar sendo ministrada nessa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então por que na sua rede social está escrito lá que você é pastor? Se é só o sacerdote que tem título, então você tire da sua rede social lá que está escrito, você se identificando como pastor. Então vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue da palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada coração, quebrantando cada coração e removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. Que toda obra da carne ou do maligno venha a ser envergonhada e o teu santo nome ainda mais exaltado. E que cada vida que se ajuntar conosco em um só Espírito, recebendo com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Peçam, Senhor. O Lucivaldo de Rurópolis, Pará, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Aqueles que querem interagir, querem participar dos comentários, deixe seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado. E nós temos aí a nossa denúncia. Se você pode provar na Bíblia Sagrada que você está falando a verdade, nós temos aí a nossa denúncia, que vale 200 milhões de reais em dinheiro, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, na sua moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que nada a gente traz como uma elucidação, uma vontade no nosso coração que a gente acha, pensa e imagina. E sim de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, com base em quase 30 anos de estudos aprofundados. Desde antes mesmo de eu nascer, essa obra já vinha sendo preparada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, através do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Êxodo, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 18. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada, como a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 16 aqui do livro de Êxodo, demonstra como que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sempre nos provém o necessário no tempo determinado. E como é importante a gente aguardar o tempo do Senhor e não querer apressar os seus passos, colocando o nosso tempo, a nossa vontade, o nosso coração. Então é necessário que venhamos examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois é necessário que venhamos a agir com caráter diante do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois uma coisa que o Senhor abomina é a murmuração. Você querer questionar antes de escutar. Você querer questionar antes de esperar o tempo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso de agir a favor daqueles que o amam. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos atenção na mensagem e ajam como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. E qualquer afirmação que tenha sobre a nossa pessoa, o nosso caráter e a conduta, basta aceitar um dos nossos desafios. Nessa rede social aqui, você encontra na descrição da live a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, em que já estamos há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro, para que vocês vejam que não viemos aqui despreparadamente com eu acho, eu penso, eu imagino, mas sim confirmação sólida na palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos apresentar a vocês a mensagem.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinha. Glórias ao nosso Senhor Jesus, e cá estamos nós para mais uma glória de Deus, não no Milha Ofertadinha. Agora é foco na oração e na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, vocês que querem verdadeiramente interagir conosco, participar da live, deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado aí nos comentários. Quem não conseguiu escutar a mensagem desde o começo, não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, independente do valor, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você pode entrar em contato também diretamente conosco no privado e já peça um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe salário e os necessitados têm acesso a alimento para o corpo, a alma e o espírito, e o do jugo e do fardo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra ao seu coração. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números, você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 7, o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, aos seus corações. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Livro de Gênesis, que possui 50 capítulos.
livro de Gênesis, que possui 50 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live. Lembrando que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, livro de Gênesis, capítulo 46. Livro de Gênesis, capítulo 46, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Gênesis, capítulo 46. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Gênesis, capítulo 47, para a sua meditação. E abençoado, o na roupa não é para você conseguir mesmo não, isso aqui é realmente só para eu poder proteção por aqueles motivos que eu já expliquei anteriormente em outras lives. Aquele lá de cima que você pode tentar, se você não conseguir naquele ali, você vai na descrição da live que você encontra. Se você tiver pelo celular, clica nos 3 pontinhos que tiver aqui em cima, você vai encontrar na descrição da live as informações necessárias para estar ofertando nessa obra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E lembre-se de guardar o comprovante independente do valor, pois todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas reservadas para todos vocês. Gálatas 6, versículo 10. Priorizar os domésticos da fé. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, e é isso que nós fazemos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que todas essas vidas ligadas conosco sejam livres, limpas e libertas de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada lar, coração, comércio e veículo, onde essa internet for capaz de alcançar, para que todos possam louvar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Lembrando a todos vocês, estamos aqui nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer um que tiver qualquer afirmação sobre nós, nosso caráter, aquilo que nós estamos apresentando, basta aceitar um dos desafios. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Se conseguir provar nas escrituras sagradas que estamos errados ou mentindo, recebe o valor em dinheiro. Aquele que não pode pagar será colocado à prova diante das autoridades judiciais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o abençoado o Silvio, de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Gênesis, capítulo 46, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos do versículo 28 ao versículo 34. Gênesis, capítulo 46, do versículo 28 ao versículo 34. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque
todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 46 aqui do livro de Gênesis, além da gente ver ali o reencontro entre a família, vemos também ali a sabedoria de saber lidar ali e interagir com o povo daquela nação, para que pudesse desfrutar de uma terra boa, sem ter nenhuma dor de cabeça. Então é necessário verdadeiramente que a gente ache com prudência e atenção em todas as áreas e setores de nossas vidas, para que o Senhor seja sempre ainda mais exaltado através de nossas vidas, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Próximo, rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor no seu coração. Aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. Estejam interagindo conosco e participando da live. Deixando bem claro, eu sou maior de idade, tenho 20 anos, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Próximo livro de Malaquias, que possui 4 capítulos. Livro de Malaquias, que possui 4 capítulos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Malaquias, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Malaquias, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então se inscrevam, nos sigam e compartilhem para que outras vidas recebam a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então interajam conosco deixando no comentário seu primeiro nome, a sua cidade e seu estado. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o próximo oração a ser ministrada, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja através dessa ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver de alguma forma interferindo dessas pessoas receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos amados do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46, que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das nossas cabeças até a planta de nossos pés, removendo e destruindo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, onde essa live alcançar, para que essas vidas que receberem com alegria a Tua boa e perfeita palavra, possam alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em
todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Malaquias é muito forte, porque ali a gente vê a negligência do povo para com a obra do Senhor nosso Deus. E como o Senhor afirmou lá no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 48, como verdadeiramente é importante para que a gente não venha tratar desleixadamente a obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos a indignação e a ira do Senhor nosso Deus, com a forma como o seu povo estava agindo em relação à obra dele, ao serviço do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então se posicione verdadeiramente enquanto é tempo e se converta, se arrependa e se converta, larga de ser convencido, se converta à palavra e à presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então todos novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Próximo livro de Filemão, capítulo 1, e único que é uma palavra para todos nós nessa madrugada, para mais honra e glória do Senhor Jesus. A Bansali comentou, amém, estou sentindo muito bem na live, estava muito mal. Seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, porque verdadeiramente é a palavra do Senhor que está chegando até o seu lar, o comércio, o veículo, até seja onde for que você estiver. E a palavra do Senhor nos limpa, nos renova, nos transforma, desde que nós estejamos prontos para receber com alegria. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então deixe no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado, que daqui a pouquinho estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Compartilhem e façam a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Lembrando que nos finais de semana, sábado e domingo, temos reprise de nossas lives. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada coração, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco através dessa internet. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ter aqui a ministração no livro de Filemão, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Filemão é importante para a gente ver que quando um verdadeiramente se posiciona, um justo Senhor nosso Deus se posiciona, como ele transforma não somente a própria vida, nem apenas a vida de sua própria família, como a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Nós convidamos todos vocês a se juntarem conosco, a interagirem, a participarem, a deixarem no comentário seu primeiro nome, cidade, estado, para que vocês não só apenas sigam uma igreja, mas se tornem igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. E abençoado, eu só respondo dúvidas a partir de 1h12 da madrugada e somente respondo aqueles que tiverem deixado aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. Se deixar essas 3 informações...
E se deixar essas 3 informações que não levam perigo nenhum à sua segurança, nós estaremos respondendo todas as suas dúvidas daqui a pouquinho para mais honra e glória ao nosso Deus. Agora escolha o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se você... Não, sou uma igreja viva, sal e luz do meu Senhor Jesus. Se você escolheu o número... Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Salmos, capítulo 113. Salmos, capítulo 113, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Gênesis, capítulo 46. Gênesis, capítulo 46, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 2, vai meditar em Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2. Vou aproveitar ali para esperar um tempo para ver se o Rony vai voltar, porque ele fala a live toda, quando não dá atenção para ele, ele faz o quê? Vai embora. Então vamos ver se ele vai voltar ainda no horário da live. Enquanto isso, eu faço um convite a todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua vida, de corpo, alma e espírito. Declare agora nos comentários. Confesse ele publicamente, como em Mateus capítulo 10. Confesse ele publicamente escrevendo assim: eu, coloque seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos faça a seguinte, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Quem não tiver disponível uma Bíblia, vai de joelhos na porta, fecha a porta do seu quarto, vai no secreto, de joelhos, repita essa seguinte palavra, que é assim que está escrito. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E após falar em voz alta essas palavras, essa leitura no livro de Mateus, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando a todos vocês que não conseguirem fazer essa oração agora, nesse momento, essa live fica salva em algumas redes sociais, você vai poder voltar para examinar versículo por versículo e fazer essa aliança com o Senhor Jesus. Mas não deixe de depois, verdadeiramente, estar voltando e confessando ele em público para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o Rony voltou. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos responder aquele de parte em parte. O abençoado perguntou: quem é esse Rony? É um abençoado lá na outra rede social que ainda não conseguiu compreender o porquê que a gente afirma nas Escrituras Sagradas que o Senhor Jesus vai vir pela terceira vez.
porque a gente afirma e é aquilo que está escrito. A primeira vinda foi através de Maria. O Senhor Jesus se fez carne, se fez homem, veio através do útero de Maria. A segunda vinda, o Senhor Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele saiu desse mundo, saiu dessa terra e voltou pela segunda vez. E ele afirmou que pela terceira vez ele viria. Ele afirmou que ele viria ainda novamente e que esse seria o juízo final, contando 3 vezes. E aí ele fez as seguintes afirmações aqui. Vou falar primeiro aquilo que ele falou e a gente vai provar nas Escrituras Sagradas tudo aquilo que está escrito. Ele falou: provando na Bíblia que sobre a vinda foi apenas uma vinda. A missão da primeira incluía morrer e ressuscitar. O próprio Jesus Cristo disse que precisava sofrer, morrer e ressuscitar. Sim, mas no momento ele falou que isso aí era um combo só. Isso está em Evangelho de Lucas 24, versículo 26. Portanto, morte e ressurreição fazem parte da primeira vinda. Isso não está escrito. A segunda vinda ainda é futura. Hebreus 9, versículo 28. Então aí eu te faço uma pergunta. Por acaso todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo? Isso aí foi o quê? Palavra do apóstolo Paulo. Mas o próprio Senhor Jesus afirmou: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor será salvo. Então, qual palavra vale mais? Qual palavra tem peso? A palavra do apóstolo ou a palavra do Senhor Jesus? A palavra do mestre ou a palavra do servo? A palavra do Senhor ou a palavra do servo? Então, do discípulo. Então, é necessário a gente examinar sempre isso com muita atenção e cuidado. Segundo ponto. Você sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Não sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. A gente afirma e a gente consegue provar que a gente sabe quem é. Apesar de a gente não ser um tema que a gente está querendo aqui abordar com todos vocês. Mas basta nos fazer um desafio, a gente vai examinar para ver se aceita e a gente prova nas Escrituras Sagradas que a gente sabe quem é que escreveu o livro de Hebreus. Então vamos lá. Tá, mas Milena, por que você está falando que supostamente essa palavra não é válida? Não é que supostamente essa palavra não é válida. O ponto é que quando a gente examina as Escrituras, é necessário que a gente saiba quem está falando, por que está falando, com que intuito está falando. O apóstolo Paulo também afirmou que pela graça somos salvos, mas nas Escrituras Sagradas afirma que o quê? Que só há um Salvador, que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então aí que a gente vê que essa parece ser contradição, não é contradição. É verdadeiramente acabando ali um erro por falta de... Como é que é a palavra? Um erro por falta de saber aquele ponto. Não dá para usar falta de conhecimento, porque o apóstolo Paulo conhecia muito. Só que o ponto é, o apóstolo Paulo não tinha acesso às palavras do Senhor Jesus. Ele andou com ele apenas em espírito. Não andou com ele através de carne. E aí quem escreveu ali a epístola de Hebreus, que eu não vou falar aqui quem é, ele deixou bem claro, é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado, que ele não sabia de todas as coisas, porque ele não é o onipotente Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Bom, isso aí, olha só, se com ela, só ela falando, vocês encontraram dificuldade, imagine só quando fui eu sentar para poder explicar alguma coisa com quase 30 anos de estudo. Glória ao Senhor Jesus. Então, por aí vocês vê, por esse motivo, você acha que eu vou colocar 200 milhões lá, que o negócio já passa de bilhões, se eu não tenho a plena certeza? Exatamente. Você vê que você está falando do livro de Hebreus? Você está falando do livro de Hebreus que, hoje, os intelectuais, os cientistas aí, nenhum deles sabe quem foi que escreveu. Exatamente. Nenhum deles sabe. Então a inteligência artificial também não sabe também quem foi. Agora, uma coisa é certa, grava isso, a Bíblia, ela é números. Por esse motivo, você não está conseguindo encaixar na tua cabeça que o Senhor Jesus está vindo pela terceira vez. Então, quer dizer, tem muito mais coisa do que você pode imaginar aí sentado. Isso aí é só para o desafio, ó. É 3 vezes, não é por acaso não, porque mais uma vez a Bíblia é números. Depois é que ela é letra, escritura. Depois ela é cores. A Bíblia não é da forma que você pensa, é letra, palavra. Não é palavra não, primeiro é números, tá bom? É Exatamente. Matemática todinho. Exatamente. Por esse motivo, e os fatos mostram, né? O Senhor Jesus veio por terceira vez, tá bom? Vai vir pela terceira vez. Vai vir pela terceira vez. E aqui deixando bem claro que o nosso sacerdote tem sim autoridade para receber ofertas e dízimo de todas as nações. Porque um abençoado ele perguntou como que ele podia fazer para dizimar aqui conosco. E um outro abençoado fez o desfavor de falar que ele só podia dizimar na igreja em que ele frequenta. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado. Que oferta e dízimo só pode ser entregue ao sacerdote. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que ver o quê? Quem é aquele líder que está ali, se ele verdadeiramente, ele te faz pelo menos assim um mínimo assim, ó, se eu estiver mentindo, te dou conto para você, um mínimo, que nem o Senhor Jesus chegou, ó, quem é entre vós que me convence de algum erro, ou de algum pecado? Exatamente. Então pronto, eu coloquei aí assim, ó, tá, Vitória? Agora o detalhe muito importante, eu coloquei lá também, de forma bem
específica. Olha só. Quem pode receber oferta e quem pode receber dízimo só é sacerdote. Sacerdote, ele não é levantado da noite para o dia, não é dessa forma. Exatamente. Porque o Senhor Jesus foi batizado com 30 anos. Por que ele foi batizado com 30 anos? A Bíblia é números. Mais uma vez. Então hoje, infelizmente hoje, a maioria das igrejas hoje que recebe oferta e recebe dízimo, elas não têm autoridade nem poder para receber isso. Eu coloquei lá, 200 milhões de reais. Qual é a igreja que me desafia, que está recebendo oferta, está recebendo dízimo e não tem sacerdote? Vai perder, tá bom? Exatamente. E é o Vitor Hugo de Araçatuba, São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele perguntou, o sacerdote eterno não é apenas Jesus Cristo? Ele é o sumo sacerdote. Exatamente. E onde há o sumo sacerdote, há sacerdotes também. Apocalipse capítulo 1. Ele constituiu o rei e Apocalipse sacerdote. capítulo 1. Ele constituiu o rei e sacerdote, tá bom? Exatamente. Então é isso aí, então tá lá ainda. E os apóstolos? Os apóstolos, certamente, eles tinham também sacerdote e sumo sacerdote, que era o Senhor Jesus. Tanto é que eles iam lá ofertar aos sacerdotes, tá bom? Exatamente. O apóstolo Paulo ficou mais de 12 anos O entregando oferta apóstolo ao Paulo e sacerdote. os próprios outros apóstolos, tá Todos ali, os todos também, os dias eles iam no templo, tá bom? E não podia ir ao templo de mãos vazias. E aí o abençoado que havia perguntado como que faz para ofertar ou dizimar na sua obra do nosso Senhor Deus, nessa rede social você encontra na descrição da live. Se tiver pelo celular, basta clicar em um dos 3 pontinhos que tiver desse lado ou desse lado, não sei exatamente como vai estar espelhado aí. E clica aí que vai aparecer uma A faixa. única coisa que eu peço pra você, não guarde o seu depósito. Comprovante. O seu comprovante, não. 10 centavos que você vai dizimar, guarde ele. Exatamente. Guarde ele que você vai se surpreender. Você guarde ele certo? E já não adianta logo aonde é que ele está, né? Qual é o município que ele está. Entre em contato conosco Tá no bom. privado nas E outras guarde, redes sociais guarde também. aí. E guarde aí que depois você vai mostrar pra todo mundo. Ele falou, aí, ó. Tá bom? Muitíssimo bem, exatamente. Deixa aí, como eu disse, clicando nos 3 pontinhos ali em cima que vai estar, você vai abrir a descrição a barra de descrição, clique em descrição que você vai encontrar as informações necessárias. Então, só discípulo de sacerdote que pode receber oferta e pode receber dízimo. Fora disso, não pode. Exatamente. Tá E não é que eu tô cobrando o dízimo, não, tá? Eu tô aqui não. representando o sacerdote, que eu tenho autoridade para... que o nosso sacerdote tem autoridade para receber ofertas das pessoas, ofertas e dízimos de todas as nações. E aí o Rony também havia comentado lá que o verdadeiro servo não se exalta, ele serve. A Bíblia ensina humildade, não autoexaltação. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos falar de quem? De Paulo. Paulo falou de forma bem específica, ó. Em tudo eu sou mais do que os outros. Ele falou assim, ó, em tudo eu sou mais do que eles. E eu digo pra você também, em tudo eu sou mais do que qualquer um que eu tô vendo aí. Isso eu tenho convicção e certeza absoluta. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Mas não tô falando que eles não são necessários. Nunca falei e não falo que eles não são necessários. Mesmo se eles fossem 100% errados, eles eram necessários até para o quê? Para que o meu certo viesse a aparecer. Sabia isso? Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Exatamente. Tá Para bom? mais honra e glória no Senhor Deus Então Todo-Poderoso. pronto, então estou falando assim, então é fato. Se você descobrir o meu histórico, você vai fazer, que isso não é possível, mas é, ó. Glória ao nosso Senhor Jesus. E João capítulo 15, versículo 14 e 15. Palavra do Senhor Jesus. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E eu Lucas capítulo 17. O servo, palavra do Senhor Jesus, tá? O servo ele é inútil. Exatamente. E aí, o abençoado, e deixando bem claro, eu não sou sacerdote, eu sou filha do sacerdote. Eu estou ali, o sacerdote que é quem está por trás das sua câmeras. palavra. Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele comentou, todos somos sacerdócio em Cristo. 1 Pedro 2,9. Vamos examinar com muita atenção. Até eu poderia até aceitar assim, todos podem ser sacerdócio, sacerdócio é uma coisa, sacerdote é outra e sumo sacerdote é outra. Então, são 3. E o Senhor Jesus, cumpriu as 3 etapas, tá bom? Exatamente. Deixando bem claro, não é nada de interpretação própria aqui, não. Porque a gente está oferecendo, há mais de 2 anos na internet, a gente está oferecendo 4 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é permitido cada um ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. Até agora não apareceu ninguém. Olha só, por quê, na verdade? Diante do juiz, vai ter que mostrar lá assim, ó. O advogado tá lá do lado, o juiz tá lá, tá aqui. O juiz fala, e aí? Vocês trouxeram aqui pra quê? Então você paga ele. Exatamente. Então pronto, nós colocamos dinheiro para não ter. E colocamos aí 10 milhões de reais se alguém provar que nós não somos mais eficientes que qualquer um tempo físico. 10 milhões de reais. Pronto. Para não ter.
Ô, Rony, você só se Discussão. complica cada vez mais. Esse Rony é o tal que é motoqueiro que é pastor, não é isso? É isso aí. Que ele Que- diz que é pastor. Ele falou que pastor não é um título de exaltação, é de serviço. Mas o Senhor não, Jesus não deu não autoridade a existe ninguém. isso. Só existe só pro Senhor Jesus, tá bom? O Senhor Jesus não deu autoridade a ninguém se chamar de pastor. Então. E aí ele falou, Paulo nunca se exaltou como bem-aventurado acima dos outros. Em 1 Coríntios 15:10 ele disse, trabalhei mais do que todos. Ou seja, ele não se exaltou, deu a glória a Deus. Não trabalhou mais, ele falou assim, em tudo eu sou mais do que eles, ó. Em tudo eu sou mais do que eles, tá bom? Vamos falar como está escrito bonitinho. Ou se você não tem uma Bíblia certinha, só isso. Então não posso fazer nada. Exatamente. E outro detalhe muito importante, você quer questionar o título de bem-aventurado, que é um título concedido pelo próprio Senhor Jesus? Lá em Mateus capítulo 5 ele foi bem claro. O que é necessário para você se chamar de bem-aventurado. E você por acaso viveu desde a placenta com o nosso sacerdote apóstolo para saber se ele não trabalhou mais do que todos os outros? Porque eu que sou a filha dele, vivo com ele desde a minha infância, vi tudo aquilo que ele fez, que ele passou, que ele sofreu, que ele se humilhou, que ele perseverou por causa da palavra do evangelho, do reino e da justiça do Senhor nosso Deus. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado. Essa sua falsa aparência de santidade está saindo pela culatra. Então examine as escrituras sagradas, examine as obras e os frutos verdadeiramente para crer no Senhor como está escrito. O que ela já viu, abençoado, você nunca vai ver. Tá? Então o que ela já viu, de impossível, os olhos dela já viu. Exatamente. Opa! Aqui o Bruno Rocha comentou. Pago 4 milhões se tu provar que o dízimo é pra nossa geração. Então já temos aí testemunha, temos aí muitas testemunhas nessa rede social, testemunhas nas outras redes sociais. Glória a Deus, apareceu 4 milhões aí. Glória ao nosso Senhor Jesus. Apareceu 4 milhões aí. Exatamente, tudo para mais uma glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. De qual, da onde que ele é? Ele não se identificou de onde que ele é. Tem que se identificar, abençoado. Se identifica aí. Se identifica logo aí, pronto. E vai perder os 4 milhões que no outro que perdeu a BMW. Pronto, rápido. Só eu espero que você não deu calote igual a gente, que o outro perdeu a BMW e depois sumiu, nunca mais apareceu. Se continua assistindo aí, saiba que você está nos devendo ainda no BMW. Agora é só advogado, é só juiz e pronto. Não tem esse negócio, ninguém vai dar mais volta em ninguém. Pô, acabou. Exatamente. Deixa aí o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado. Nós com certeza estaremos respondendo aqui ao vivo para mais uma glória ao Senhor Deus. Não, responder ao vivo não. Eu vou lá diante do juiz lá. Ele vai ter que né? Porque ele aceitou o desafio, exatamente. Exatamente. Isso aí vale juridicamente. Juridicamente. Tudo aqui juridicamente. Então tá ali, ó. Tá aí gravado para todo mundo poder ver. Então Glória coloca aí o nome Jesus. aí, coloca rápido o nome aí e tal. Mas acho que ao tempo da live aqui já passou, já mas extrapolou. pode colocar aí, coloca aí. Coloca aí. Mas ele não tá... Eu já tô desde o início da live lá falando pra ele colocar aí, até agora ele não colocou, ele não se identificou. Detalhe, se eu tiver errado, eu vou ter que pagar de você 200 milhões, tá bom? Exatamente. Vendo? Se identificou. Bruno Rocha, de Feira de Santana, Bahia. Seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria. Não aí vê isso aí. Firma aí o desafio mesmo, que se você tiver certo, eu vou te dar 200 milhões de reais, ó. Olha só. Entendeu? Já separa os 4 milhões lá que o juiz vai querer ver ele, certo? Isso aí, exatamente. Certo. Pronto. Exatamente. Vê isso aí, pronto, que a gente vai resolver isso. Na outra rede social você consegue entrar em contato conosco no privado pra gente resolver todos os detalhes judicialmente para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está sendo enganado, que eu já falei pra você que eu sou da linhagem do Senhor Jesus, né? Você não está sendo enganado. Você pode dizer, eu não sabia, não tem esse papo, né? Já foi bem avisado, eu sou da linhagem do Senhor Jesus, então pronto, para poder não tem choro. Ele falou, não precisa me mandar, só prova que. Quero ver. Não, pessoal, essa historinha aí de arregão não falou da gente não. É tudo jurídico, rapaz, é tudo jurídico. Aí dá pra gente pegar o aviãozinho e chegar aí rapidinho. Exatamente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu agradeço, isso aqui não é aposta não, tá? Não é aposta não, é desafio, é totalmente diferente. Desafio, o Senhor Jesus coisa. fez, os seus apóstolos faziam, desde o Antigo Testamento, era muito comum isso. Desafio, poxa. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta. Tá falando que Tá falando que a carioca também sabe como funciona. Se a gente tiver de alguma forma... Não gasta não com ele não. Não assusta ele não. Uma coisa é certa, eu tenho que ser... falei pra ele que eu sou da linhagem do Senhor Jesus. Pronto, acabou. Chegar lá o juiz vai falar assim, aí, paga. Acabou, pronto. Tá bom. O negócio é mostrar na Bíblia Sagrada. Vou mostrar na Bíblia Sagrada e pronto, tá bom? Muitíssimamente. A Bíblia é números, não esquece disso, tá bom? Exatamente. E aguardo vocês aqui pontualmente na próxima live de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, aqui no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOferta. Estamos em todas as redes aqui, todas as redes estão sabendo assim, ó. Se eu não provar que o dízimo tem que ser dado, eu vou ter que pagar 200 milhões de reais, tá bom? Exatamente.
E a gente não tá fugindo não, só que a hora ele já extrapolou, tá bom? A gente tem compromisso ainda também, que a gente vira madrugada trabalhando também, que a gente trabalha aqui quase 24 horas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives, tanto é que pontualmente, se a gente fosse fugir, nunca mais aparecia na internet. Estamos aqui pontualmente, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, no @igrejas benditas. Já há mais de 2 anos, tá bom? Já há mais de 2 anos. E 12 minutos antes das 7, no @MillerOfertadim. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.